Bem, então, pessoal, vamos lá para o nossa pré-aula aqui do curso de ultrassom. E eu preciso fazer com vocês justamente essas definições iniciais para vocês que estão aqui presentes comigo e para as pessoas que também, por um motivo ou outro, não puderam hoje, mas que vão poder assistir essa aula. Ela vai ficar gravada para vocês tirarem algumas dúvidas iniciais bem importantes. E também, a partir da aula de hoje, nada impede que a nossa comunicação, como vocês já conhecem, ela continua o tempo todo, e esse suporte a gente vai prestando para vocês aqui. Nós nos comunicamos através dos nossos canais aqui, ok? Bom, o que eu preciso falar com vocês hoje é um pouquinho bem rápido sobre a dinâmica do nosso curso, que para a grande maioria de vocês que já são alunos nossos da eForte Saúde sabem como que caminha, e falarmos um pouco sobre equipamento, que eu sei que é a ansiedade da grande maioria de vocês. Falando sobre a nossa dinâmica de curso, vocês devem ter ali o link da página do curso onde você fez a inscrição. Se não tem, não há problema, eu colo ele no grupo para vocês ali, o nosso grupo oficial do WhatsApp. Também vou mostrar aqui para vocês podem pegar esse link, porque lá nós encontramos uma tela como essa, ó, a prévia do nosso calendário aí de aula oficial do curso. Então, nós temos como dias oficiais 16, 17, 22, 24 e 29 deste mês e o dia 1º de dezembro, ok? Salvo alguma coisa que venha a acontecer e a necessidade de uma troca, nós vamos conversar, mas estão fixas essas datas por enquanto. Depois, nós temos outras datas que eu já vou dizer para vocês na sequência. Sobre as nossas aulas ao vivo, como vocês já estão habituadas, nós podemos trocar muita ideia nas aulas. Vocês podem entrar na aula, podem abrir o microfone, a gente pode trocar ideia em qualquer momento de necessidade. Em outros momentos eu também paro, faço pausas estratégicas da aula para que a gente possa ter essa troca, fazer o feedback. Ainda dentro da nossa questão de aulas, lembrem que elas ficarão gravadas. As gravações elas saem normalmente no dia seguinte à aula ao vivo. Então, exemplo, realizamos esta aula hoje, provavelmente hoje à tarde ela já vai para vocês no gravado, se não mais tardar, amanhã de manhã já fica disponível. E as aulas oficiais, da mesma forma, como elas são feitas à noite, no dia seguinte, a gente já consegue disponibilizar a gravação também, ok? Não pude assistir a aula ao vivo, não consegui fazer perguntas, assisti a aula gravada, registra todas as suas dúvidas, vem no grupo, chama ali, coloca no grupo a dúvida, que eu respondo para vocês. Se há alguma coisa que você não quer expor no grupo naquele momento, né, de repente você tem um motivo ou outro, pode chamar também inbox que eu atendo você. É muito importante quando a gente troca a mensagem lá para o grupo todo, porque quando tem uma dúvida sua, ela pode ser a dúvida dos outros também. Isso ajuda a esclarecer bastante, tá bem? Nossas aulas ficarão disponíveis pelo período de 1 ano, para que vocês possam consumir na velocidade e na necessidade que vocês tenham. E também, depois que passa o curso e você inicia com a prática, se estabelece com o recurso, começa a vir dúvida. Então, você pode rever a aula e você pode também vir no grupo com as suas dúvidas aí do cotidiano, do dia a dia, sem problema algum. Tá legal? Sobre a página, olha só, aqui embaixo tem a página para vocês. Opa, perdão, voltei. Deixa eu passar aqui uma caneta. Então, esse link aqui eu coloco lá no grupo para relembrar vocês que tem informação importante lá. É nesta página que você fez inscrição, ou se fez direto com a gente, não tem problema, mas nesta página tem uma informação, o roteiro do curso, os módulos, tem o conteúdo programático, tem ali também dizendo para você da certificação que você recebe, tem ali nessa página as informações, novamente, que eu passei anterior, das datas, dos horários, ok? Então é importante, salva esse link em algum bloco de notas seu, no próprio celular ou no computador, se você gosta de anotar, enfim, faça da forma que for mais conveniente para você.
E lá na página também tem os bônus, relembrando vocês, que são módulos e supervisões que nós realizamos, que são muito importantes. Por quê? Quando eu faço uma supervisão e eu trago um caso meu, ou seja, você traz um caso seu, a gente consegue discutir no real momento da necessidade de trabalho. E ali a gente faz troca de informação aqui entre as nossas profissões, os nossos conteúdos, e você tem a certeza que vai extrair desse material, desse conteúdo, o mais importante, o necessário, que realmente vai te trazer resultado. Então, da melhor maneira possível, tá bom? Quanto aos bônus, ainda insistindo um pouquinho, os bônus, nós vamos marcar as datas de bônus. Como nós estamos entrando aí para o final do ano, pausas, férias, feriados, então nós vamos ter aí um período que pode ficar tranquilo, eu não vou colocar para você uma aula bônus nas vésperas de um dia aí de próximo a feriado, que você vai fazer viagem, etc. A gente pode estender um pouquinho mais à frente, passa período de férias e realiza estes módulos bônus, tá bom? Conforme for encaixando no calendário aqui. Então, você salva essa página para que você tenha tudo registrado que você adquiriu aqui, tá bom? Nós vamos fazer cumprir todas estas etapas. Muito bem. Quanto a equipamentos, bom, se tiverem dúvida no final, vocês colocam ali sobre dúvidas de aulas, tá? Quanto a equipamentos, existem vários equipamentos no mercado, tem equipamentos que andei olhando assim, olha, eu venho investigando muito o que existe, porque dá um trabalhão, não é fácil acompanhar a tecnologia e as coisas que são feitas e que, de certa forma, gente, sendo bem sincero para vocês, podem nos enganar. Por exemplo, tem imagem aqui no meio destes aparelhos que vocês estão vendo, que você lê a descrição ali na internet e parece que ele serve para você, porque vem dizendo ultrassom, ultrassom terapêutico, ultrassom da fisioterapia, ultrassom pulsado e contínuo. Você olha e fala, opa, é para mim, é o da fisioterapia. E aí você olha o preço, tem de menos de R$ 200 até para mais de R$ 6.000. Então fica difícil hoje, sem orientação, escolher alguma coisa certa se você não conhece do assunto. Por isso que eu faço essa prévia com vocês aqui também para este curso, que é importantíssimo trocar essas informações. O objetivo não é falar de marca, porque nós vamos entender o que é importante no equipamento. Aí, se você olhar a marca A, a marca B e C, ficar indeciso, por exemplo, em 2 ou 3 marcas, que elas tenham o que eu vou mostrar para vocês agora, você vai escolher, obviamente, pela marca que for mais barata, certo? Se todas têm os requisitos ideais, eu escolho pela que é mais barata, que é uma escolha muito mais assertiva, tá bom? Então, vamos seguir com o que importa na questão de aquisição de equipamentos. O equipamento, a caixa do equipamento, ela é importante, mas nós vamos falar a maior parte do tempo aqui do emissor, tá? Pode ser chamado de transdutor, pode ser chamado de cabeçote, é aquela pecinha que nós vamos emitir ultrassom em nossos pacientes. O emissor, ou o cabeçote, ou o transdutor, são sinônimos, ele possui uma parte que passa o ultrassom. Então, é essa que vocês veem ali no desenho, chamada de era, esta parte central aí. Então, vamos lá com uma canetinha para posicionar vocês. Aqui nesta seta preta nós temos a era, então estou marcando em vermelho agora. É muito comum você encontrar equipamentos à venda que quando você olha por fora, o transdutor ele é do mesmo tamanho, mas lá dentro a era possui tamanho diferente. E isso não é algo que vem tão esclarecido para nós. Se não temos conhecimento, a gente acaba comprando algo errado muitas vezes. Veja só, a era é a área efetiva de transmissão do ultrassom, é onde passa o ultrassom. O restante é casca, o restante é compartimento para a estrutura que vai ali dentro, os fios, a conexão elétrica com o cristal que vai produzir a alta vibração e a onda ultrassônica. Então, nós precisamos estar atentos ao tamanho da era.
É possível você encontrar, por exemplo, ultrassons que vêm com dois tamanhos de era em um único ultrassom. Eu sei até que algumas de vocês já têm aparelho que tem a era de um lado de um tamanho e a era do outro lado de outro tamanho. Qual é a questão fundamental sobre a era? Nós precisamos pensar o seguinte quando se fala em era. Quando eu tenho uma era maior, ela economiza para mim em tempo de aplicação. Então já é rápido para fazer a escolha. Uma era maior, eu aplico em maior área, consequentemente num menor tempo. Um segundo ponto é que eu preciso olhar se o tamanho dessa era, ele também é adequado para as aplicações que eu vou realizar, para as regiões que eu vou realizar. Vamos pensar na área da maioria de vocês, fonoaudiólogos, por exemplo. Vocês vão trabalhar a região da cervical, vocês vão trabalhar a região de trapézio, que são áreas grandes, mas também vocês vão trabalhar áreas menores, como, por exemplo, na face, estruturas um pouco menores. Então, veja bem, eu posso encontrar hoje no mercado um ultrassom que vem com um cabeçote de 3 eras em um único cabeçote, e ele é enorme. Então, esse não é um ultrassom indicado para vocês, porque uma era enorme não vai servir para a face. Ela serve para coxa, para a região de glúteos, para quem trabalha a nível estético ou mesmo da reabilitação traumato-ortopédica, reabilitando o quadril, precisa de uma era maior para ganhar em tempo de trabalho. Tá? No caso de nós que trabalhamos muito mais com cabeça e pescoço, uma era de 3,5 cm a 7 centímetros, como está registrado aí na tela para vocês, são tamanhos bem coerentes para o trabalho, tá? Uma era de 7 centímetros pode até ser grande demais para alguns pontos da face. Então, se você for comprar um ultrassom que tem um transdutor, um lado só, uma era, assim como esse esquema que você vê, o de 3,5 centímetros, que é um dos mais comuns, um dos tamanhos mais praticados, ele está de excelente tamanho para vocês. Tá bom? Perfeito. Quem tem o cabeçote duplo, ele tem uma era menor ainda do que 3 centímetros. Ela é interessante para alguns pontos bem pequeninos, tá? Quando a aplicação é bem pontual. Você não vai usar esta era pequenina para áreas maiores, porque senão você acaba perdendo em tempo. Já que a dosagem do ultrassom ela está relacionada diretamente com o tamanho da era. Nós vamos aprender a fazer ali o cálculo, a conta. Então, se eu tenho uma era muito pequena, o primeiro pensamento que eu tenho que ter é: esta era menor eu vou utilizar para pequenas áreas, para regiões bem pontuais. O que você também consegue fazer com uma era um pouco maior, como a de 3,5 centímetros. A diferença é que se a região de aplicação for uma região mais complexa, onde não dá para movimentar um cabeçote ali com uma ponta de 3 centímetros, se você tem uma menor, você tem uma facilidade melhor para isso. Mas a adaptação que a gente consegue com o manuseio do ultrassom é muito boa, muito fácil. Digamos que você vá trabalhar agora numa área maior. Vamos pensar que você resolveu atender alguma região da cervical desse paciente, um paciente de voz, que você quer trabalhar músculos maiores, um paciente muito tenso. Então, uma era maior, ela vai facilitar para você o trabalho e vai diminuir o tempo de aplicação também, ok? Então, interessante ter pelo menos a de 3,5 centímetros. Até 7 centímetros fica muito bom, são tamanhos praticados. Tem era de 10 centímetros também, já vai ficando bem maior. Acredito que fica aí mais específico para a nossa área, agora a minha área, que é da fisioterapia. Tá? A área da estética usa eras muito grandes também. Então, isso é interessante, olhar o tamanho dessa era. Por que é bom conhecer isso? Olha só, quando você começa a procurar por ultrassom, você olha a imagem dele, ele é bonito lá na loja onde você vai comprar, mas se você não lê o tamanho da era, ele pode apresentar uma era grande na foto, mas na verdade não é a era que você está vendo. Quem você está vendo? Você está vendo o que eu estou marcando de vermelho agora. Ó. Vou fazer 2 riscos vermelhos para a gente diferenciar.
a área do cabeçote, vejam lá, ó, a área do cabeçote, ela é maior. A gente vê nesta parte aqui, eu vou desenhar para você. Esta parte, ela é cromada, é um metal cromado por fora, onde você vê a frente do ultrassom, do teu emissor. Isso é área externa, não é a área de irradiação. A área de radiação está escondidinha lá dentro do cabeçote. Eu vou marcar ela em azul, tá? Olha só. Aqui dentro do cabeçote você não vai enxergar, por isso que vem escrito, tem que estar descrito lá quando você vai comprar o equipamento. Isso aqui é o tamanho da era. A era sempre será menor do que a área do cabeçote que você vê, tá bom? É possível que em alguns equipamentos muito baratos, vou escolher uma outra cor de caneta para marcar agora, para você entender bem. É possível que em equipamentos com preço muito inferior, ele vem com a área grande por fora, mas quando você olha lá dentro, olha a era dele. Ela é muito menor. Se você não conhece o tamanho da era, você não consegue fazer o cálculo para ficar mais correto na oferta da dose. Tudo bem? Então, guardem esta anotação que está ali na tela, ó, de 3,5 centímetros. Eu penso que você, fonoaudiólogo, vai namorar muito mais esse tamanho aí. É o tamanho médio mais legal para você estar trabalhando. Um pouco maior, show de bola também. Se você tem as duas e uma era um pouco menor, está muito bem servido também. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Antes de mudar de tela, alguma pergunta nesse ponto aqui? Tudo ok? Fiquem à vontade. Tudo certo? Vou seguir então. E você reserva para o final aí alguma dúvida sua, viu? Segundo ponto. O que é que nós temos no ultrassom de oferta no mercado? Você tem duas opções como oferta no mercado. O ultrassom ele pode ter no seu transdutor, naquele cabeçote que nós conversamos ali atrás, o comprimento de onda de 1 ou de 3 MHz. Tem equipamento que tem apenas o de 1, tem equipamento que é vendido apenas com o de 3 MHz e tem o equipamento que é vendido com os dois comprimentos de onda, o comprimento de 1 MHz e o comprimento de 3 MHz. Gente, a diferença de preço é muito pequena se você escolher só o de 1 ou só o de 3, para quando você escolhe o ultrassom que tem os dois comprimentos de onda. Coisa de, se não me engano, aí uns R$200 de diferença, talvez até menos. Você tem os dois comprimentos de onda e é interessante ter os dois comprimentos. Por quê? Porque nós reabilitamos tanto estruturas mais superficiais quanto precisamos de um alcance um pouco mais profundo. Mesmo trabalhando em cabeça, onde as estruturas são mais pequenas, são menores, são mais superficiais, algumas estruturas não são tão superficiais assim. Em algumas regiões, nós precisamos do ultrassom de alcance um pouco mais profundo. Tá? Quem é que alcança mais profundo nessa história? O de 1 MHz. Lá dentro do curso a gente dá detalhes depois sobre o porquê que o de 1 alcança mais profundo que o de 3. Mas, a princípio, é muito fácil de entender. O de 3 MHz tem a frequência maior. E com essa frequência de repetição maior, a absorção dele é mais rápida. Consequentemente, a penetração é menor. Do lado contrário, o de 1 MHz tem a frequência 3 vezes menor, né, que o de 3. Então, ele tem uma absorção um pouco menor, mais lenta, que acaba permitindo que ele vá se aprofundando mais. Então, é interessante ter um ultrassom com os dois comprimentos de onda. Perfeito? Isso tudo, pessoal, em um único cabeçote, tá bom? Na tela, ó, presta bem atenção agora. Na tela você está vendo 2 cabeçotes no desenho. Não precisa comprar 2 cabeçotes. O ultrassom, quando você compra, ele vem um
um transdutor, um cabeçote, que pode ter as duas frequências nele. Entenderam? Então, essa é uma diferença importante também. Por isso que é legal saber, conhecer isso, para você, quando lê o manual ou lê a descrição na hora da compra, estará escrito lá para você, ultrassom de 1 e 3 megas, ou ultrassom de 1 mega, ou ultrassom de 3 megas. Então, você sabe que está comprando exatamente isso que eu coloquei para vocês, com a opção de 1 ou de 3, ou com as duas ao mesmo tempo, tá? Quando eu digo ao mesmo tempo, ou melhor, fica mais correto dizer no mesmo transdutor, porque na hora da aplicação você vai optar por escolher o de 1 mega ou o de 3. Isso é um comando daí no aparelho, tá? O aparelho vem com uma caixa, um comando ali, onde você programa, o emissor é uma outra peça. Então, o ultrassom tem duas grandes partes, né? A caixa, como um aparelho de elétron, e o emissor que você estará com ele na sua mão. Então, você determina no equipamento se quer a frequência de 1 ou se quer a frequência de 3 megas, tá bom? Joia. No final, eu faço um resumo destas ideias, tá bom? Terceiro ponto importante aqui, relacionado à potência. Isso também é muito bom conhecermos. A potência, ela está intimamente relacionada com a intensidade, que também depende e vai acontecer cálculos relativos à era do nosso aparelho. Então, veja, aqui tem um exemplo de um ultrassom que, quando você olha na descrição para fazer compra, o fabricante já diz, ultrassom com a potência de 21 watts, ou com a potência de 7. Veja, quando você olha a relação da potência com a era, notem que este primeiro tem uma era maior, 7 centímetros, o segundo tem uma era de 3,5 centímetros. Lembra que a era está ali dentro, ó. Notem a diferença de tamanho desta para esta. 3,5 centímetros aqui. Lá no final das contas, a relação da potência com a era vai me dar uma intensidade máxima no aparelho de 3 watts por centímetro quadrado. Então, nesse caso aqui, está excelente a relação. Nós precisamos, em alguns momentos, algumas aplicações, em casos mais crônicos, uma profundidade um pouco maior, trabalhar com mais de 2 watts de potência. E o aparelho tem, como aqui do lado direito, um máximo de 2 watts, você já começa a ficar um pouquinho limitado em profundidade, certo? Então, olha como é interessante a gente saber desses pequenos dados. Eu tenho um aparelho aqui de potência de 7 watts com uma era de 3,5. A relação intensidade dá para nós ali uma intensidade máxima no equipamento de 2 watts por centímetro quadrado. Não é a compra mais inteligente para fazer hoje, pensando que você pode ter alguns tratamentos onde a necessidade de alcance será um pouco mais profunda. Então, sabendo desta relação, é interessante que você tenha um equipamento que trabalhe até pelo menos 3 watts de intensidade máxima. Isso vem descrito ali na hora que a gente olha as primeiras informações do equipamento. Os fabricantes sabem que isso é importante, então eles mostram isso para que você possa fazer a tua escolha, não é? Cada um concorrendo com o outro, mostrando que o seu tem uma potência legal e assim por diante. Tá bom? Então é importante saber desse dado também. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Esta semana eu entrei em um site aí bem famoso de vendas de múltiplas coisas e vende desde comida até equipamentos. E eu encontrei ultrassom lá, vários tipos de ultrassom bem baratos. E quando você procura a descrição destes ultrassons, eles não vêm com descrição de tamanho de era. Ele vem dizendo que é um ultrassom, super ultrassom, de 1 mega, até diz que é de 3 megas, mas não diz a potência dele muitas vezes, e quando diz a potência, você não acha o tamanho da era. Então está sempre faltando alguma coisa, e você não sabe o que você está comprando de verdade.
E isso é uma questão ética, um problema ético. Por quê? Na hora de entregar a energia ideal, como é que você vai entregar a energia ideal se você não tem informações que são cruciais para fazer o cálculo correto? Viram como não fecha a matemática aí? Então, isso é importante, entra até numa questão ética, né? Entregar para o paciente o que funciona, tá bom? Muito bem, guarda essa informação, então, que é importante olhar lá na descrição do equipamento a intensidade máxima dele. Se ele trabalha aqui, ó, nas proximidades de 3 watts por centímetro quadrado, legal, é um aparelho que vai te servir muito bem. Vamos para o próximo detalhe. A BNR. Então, a BNR, eu falei um pouquinho sobre ela naquela aula que nós realizamos sobre um apanhado geral sobre ultrassom. E aqui é importante frisar para vocês, mais uma vez, alguns pontos importantes. Esta sigla, ela traduzida para nós, ela diz o que é, na verdade, a taxa ali de não uniformidade desse pulso que vocês estão vendo no desenho. Então, observando aqui 2 cabeçotes com eras do mesmo tamanho, que estão trabalhando na mesma potência, olha aqui no meio, ó, 1 watts por centímetro quadrado, e aí representando os picos das ondas no desenho. Nós temos aqui um BNR de 8 watts por centímetro quadrado, e do outro lado, nós temos um BNR de 2 watts por centímetro quadrado. Ambos estão emitindo a mesma potência, perceberam? Aqui no meio, ó, a mesma potência. O que é, então, essa não uniformidade do pulso? Quando nós olhamos lá no nosso equipamento para compra, ele vai trazer para nós a informação dessa linha média, tá? Dessa linha média da potência que você está trabalhando. Hoje é considerado como muito bom você trabalhar com BNRs, ter ultrassom, trabalhando de 3 para baixo. Né? Só que se for procurar no mercado nacional, vocês vão se arrepiar, porque dificilmente alguém faz um ultrassom abaixo disso aqui. 8 é considerado um BNR alto. Essa era a minha pergunta, viu, Alisson? Volta lá, Maria Olinda. Essa é exatamente porque sabe-se que é melhor mais baixo, de 3 para baixo. Por que fazem com 8? Por que isso acontece? Quer dizer... Vamos lá. Eu sei que é uma ansiedade sua porque você tem um ultrassom com uma das eras trabalhando no 8, certo? Isso aqui não é um problema. Isso não é um problema para nós, tá bom? Veja só. Os equipamentos hoje nacionais trabalham até essa linhagem, por quê? Porque a gente consegue fazer ultrassom assim com tranquilidade também. Não quer dizer que é algo ruim e não funciona. Ambos funcionam perfeitamente, os dois. Tanto o BNR mais baixo ou mais alto não mexeu aqui na nossa questão importante, que é o quê? A potência. Tá? Isso é importante, eles entregam a potência. Tá. Qual é a diferença? Você tem lá no seu ultrassom, ele tem os 2 cabeçotes, não é? Os 2 lados, não é? Você tem 2 tamanhos. Não, tenho... você trabalha com o de 1 e com o de 3, só que é um cabeçote só, você escolhe no próprio aparelho. Isso, e nesse cabeçote seu você tem 2 lados cromados ou um lado só? Só um lado. Só um lado cromadinho, né? Perfeito. Eu estou te perguntando porque hoje tem ultrassom com manoplas. Hoje não, existe há muito tempo já ultrassom com 2 opções de era em um único cabeçote. Ele vem num formato de T, onde um lado é de 3,5 centímetros e o outro lado é 1 centímetro. Tá? Mas, enfim, independente disso, eu coloquei justamente isso na aula hoje porque eu sei que vários de vocês vão ter ultrassom, quem já tem. Eu tenho ultrassom, cuja BNR é de 8 para 1, e a gente trabalha tranquilamente. O que quer dizer, na verdade, esta BNR? Ela quer dizer
existem vários sensores que mensuram os picos da emissão da onda e o BNR é o fator que mostra esta taxa. Em prática, o que isso traz para nós? Na prática, você aplicou 1 watts por centímetro quadrado. Acompanhe o raciocínio. Ó. Você está aplicando 1 watts por centímetro quadrado com o ultrassom que trabalha com uma BNR permitindo ali 8 watts por centímetro quadrado de pico. Quer dizer que o seu ultrassom vai trabalhar aqui em 1 watts por centímetro quadrado, você selecionou isso, e em alguns pontos ele vai bater 8 watts por centímetro quadrado. Então, olha, a diferença é bem grande. Mas isso é em alguns pontos. O que isso traduz na prática em sensação? Quando você trabalhar com ele contínuo, numa potência maior, esse é o momento que a gente acaba, às vezes, encontrando um pouco de desconforto na aplicação. Tá? Então, isso você maneja com muita tranquilidade. Porque, por exemplo, na fisioterapia é trabalhoso para a gente quando você vai aplicar uma região mais profunda, que você precisa de maior potência. Então, esse momento é o momento que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado. Eu preciso trabalhar a movimentação do transdutor bem adequada para não causar algum tipo de desconforto. Veja, eu estou falando desconforto. Este BNR não vai causar algo prejudicial ao paciente. O que é o desconforto? Imagina, por exemplo, passando em alguma proeminência óssea, aí pode acontecer do paciente sentir uma pequena beliscadinha, uma sensaçãozinha de dor lá no periósteo. Entende? É um pequeno incômodo quando passa naquela região. Na prática, o paciente diz assim, opa, deu uma dorzinha ali, deu um desconforto. Percebe? Então, deu um desconforto. Como que você vai manejar isso? Você tem opções de não passar com ultrassom nessa área de proeminência óssea, se não for necessário. E se for necessário, você não precisa tanta profundidade. Então, houve um erro de cálculo. Então, você faz o cálculo pensando nas profundidades a serem atingidas. Por isso, se torna seguro, se torna muito tranquilo trabalhar com ultrassom até esse nível de BNR. Tá? Por isso que os fabricantes mantêm assim. É um custo, acredito eu, mais barato para eles. Então, acaba que o BNR, acho que é uma das coisas que as pessoas menos olham e menos pesquisam. Muitos físicos nem sabem o que é BNR. Compra ultrassom e acabou. Porém, se ele me perguntar assim, Alisson, por que às vezes eu estou fazendo ultrassom lá no joelho, às vezes o paciente fala que em algum ponto dá uma ferroadinha, dá uma arditinha, dá um desconforto? Provavelmente é porque o BNR é alto e a dose que está sendo aplicada é uma dose alta também, num nível contínuo principalmente, e aí vem a ter esse desconforto em algum pequeno ponto ou outro. Mas isso a gente maneja com bastante facilidade. Então, em resumo, não é que você tem um ultrassom que é ruim, você tem uma BNR alta, ponto. Essa BNR alta implica em quê? Em cuidados em alguns momentos de aplicações profundas com uma energia mais alta. Percebeu? Se você tivesse um ultrassom ali de 3 para baixo, então você teria um ambiente muito mais controlado. Ó, veja os picos de onda. Lembrando que você está com 1 watts por centímetro quadrado no exemplo, e as ondas elas não têm picos muito altos além desse 1 watts por centímetro quadrado. No máximo ela dobra, não é? Olha lá, 2 watts é o pico. Então, o ambiente fica muito mais controlado. Para aplicações estacionárias, para aplicações estacionárias de muito tempo, em casos mais agudos, seria muito mais interessante eu ter um ultrassom com esse PNR bem baixo. Mas se eu não tenho, eu manejo também a aplicação e faço ela com tranquilidade. Tá bom? Tá. Joia. Então você pode ficar super tranquila quanto a isso. O ruim era se você tivesse um ultrassom que não tem nem medição de BNR, não tem controle, como acontece. Tem fabricante que nem sabe informar a BNR. Então, olha só a dificuldade que se encontra quando vamos pesquisar e trabalhar com algum equipamento que maneja energias, né, do nosso espectro eletromagnético. Ok?
Mas, ainda bem que as nossas nacionais trabalham com um nível que a gente maneja com tranquilidade. Fechou? Seguindo, mais uma imagem aqui para a gente entender um pouquinho melhor esse BNR. Vejam ali o BNR de 8:1. Nós temos ali um pico ou outro vai manifestar uma altura bem grande. Veja, eu tenho um trabalho aqui de 8:1. De vez em quando ele bate picos em 8. Um BNR 6:1 é o chamado hoje bem aceitável. Ele vai ter alguns picos. Um BNR 3:1, que hoje a gente encontra em vários equipamentos nacionais também, já tem um ambiente com controle bem menor, bem mais fácil de manejo. Mas o importante disso tudo é, se eu tenho um equipamento independente do BNR dele, eu preciso estar atento às técnicas de aplicação, que é o que nós vamos aprender durante o curso. Aí fica muito mais tranquilo de se trabalhar com ele. Lembrando que você não vai causar, ultrassom não é um recurso que você vai prejudicar o paciente em uma manobra errada, em 1 minuto de coisa errada que você fez, tá? Isso, quando a gente trabalha o detalhamento todo durante o curso, você vai perceber que é muito fácil lidar com estes manejos e ajustes do equipamento. Pode ficar bem tranquilo. Fechou? E um outro ponto importante aqui, acho que é praticamente o último já para falar sobre equipamento, relacionado ao ciclo de trabalho que eles permitem. É o conhecido Dutch Cycle. O ciclo de trabalho, ele é permitido em algumas instâncias em equipamentos. Vocês estão vendo aí 3 ciclos de trabalho, tá? Em 100%, olha lá na direita, 100%. Vocês estão vendo um ciclo de trabalho em 50% e um ciclo de trabalho em 20%. O 100% é aquele momento em que você tem os pulsos ultrassônicos e não apresenta nenhum intervalo entre esses pulsos. Um pulso seguido atrás do outro, ok? Então, essa taxa de pulsos, ela é uma taxa contínua. Perfeito. Tem equipamentos que permitem apenas 2 ciclos de trabalho, e já não seria interessante. De 3 ciclos de trabalho para mais, você está bem tranquilo. Tem vários equipamentos que trazem estes 3 ciclos de trabalho, tem alguns equipamentos que trazem até 5 ciclos de trabalho, então fica uma facilidade de manejo clínico muito boa. Se olharmos para a linha do meio, é um ciclo de trabalho aqui de 1:1, onde eu tenho pulso ultrassônico e intervalo. Tá? Eu tenho pulso ultrassônico e intervalo. Bom, vamos fazer uma relação com o primeiro ciclo de trabalho, que é o contínuo. No primeiro ciclo de trabalho, ali, o contínuo, é interessante quando você quer aquela fase de remodelagem dos tecidos. Sabe a fase crônica? Quando você sabe que aquela fase que o tecido é novo, que você quer remodelar esse tecido, acompanhando lá as fases da inflamação, é aquela fase crônica onde eu quero mais energia. Perfeito, você vai trabalhar com um ciclo de trabalho a 100%. Fechou? Quando você tem um ciclo de trabalho de 50%, você já pensa numa fase ali mais fibroblástica, de proliferação. Dá até para a gente colocar como um estágio subagudo, intermediário de um processo de reabilitação tecidual. Então, você tem o ultrassom emitindo, o tecido absorve, né, dá uma pausa, depois o ultrassom emite, o tecido absorve, o ultrassom emite, e aí você tem um cenário de controle um pouco maior. Agora, por quê? Uma fase um pouco mais delicada, onde você consegue pulsar este ultrassom. E num ciclo de 20%, vocês estão ouvindo um barulhão aí de um carro? É. Nós estamos com alguém aí fazendo a firula. Mas dá para ouvir bem aqui ainda, continua me ouvindo bem, né? Vamos embora. Em 20%, você tem um trabalho aí de 1:4. Olha lá que interessante. O ultrassom emite e eu tenho um período que o tecido pode absorver com bastante tranquilidade. Depois, emite novamente e eu tenho mais 1/4 aí desse período. E aí,
sucessivamente os pulsos representando este 20% de aplicação. Então, ora, a minha intensidade ela foi aí controlada, mais atenuada. Então, neste ciclo de 20%, me confere uma capacidade para trabalhar em situações onde eu tenho casos mais agudos, onde eu quero trabalhar funções mais precocemente. Então, assim já fica muito bacana um equipamento com 3 possibilidades de ciclo de trabalho, tá bom? Tendo estas características no equipamento, independente da marca, você tem um equipamento joia na sua mão. Aí você pode escolher de acordo com o preço, tá? Fazendo um resumo dessa nossa conversa toda, então, nós começamos falando ali do aparelho, do transdutor, onde você tem opções de tamanho da área de irradiação, do cabeçote. Então, esse 3.5 é um excelente tamanho para trabalhos em cabeça e pescoço. Tá? Tronco superior, posterior da cervical, excelente. Se tiver uma era maior, você vai aplicar com uma velocidade um pouco maior, ou seja, você gasta até um pouquinho menos de tempo na clínica. Porém, uma era de 7 centímetros, ela já pode, talvez, não se encaixar em alguns pontos menores de trabalho. Tá? Frequência. O ultrassom ele pode vir com 2 frequências. Pode vir sozinho com 1 mega, pode vir sozinho com 3, ou a opção melhor que eu disse para vocês, tem um ultrassom, faça a opção por um ultrassom de 1 e 3 megas, porque isso está relacionado aqui à nossa profundidade de alcance. E em reabilitação, nas nossas áreas, isso é muito importante. Então, ter os 2 comprimentos de onda. A potência do equipamento é importante porque na relação potência com a era, nós temos a intensidade de alcance. Então, normalmente, os equipamentos com esta potência de saída, ele entrega para você, com uma era de 3,5 cm, 3 watts por centímetro quadrado, que é um valor excelente, que nos completa aí na clínica na qual nós trabalhamos. O BNR, a gente falou um pouquinho mais, porque é uma situação que pode gerar confusão. Entendam que 3 seria o sonho para todo mundo estar trabalhando, menor que 3, mas lembrando que em eras menores, onde nós temos 8, ou outros equipamentos de eras maiores, mas também com 8, ele apesar de um BNR alto, ele é seguro para se trabalhar. Pode causar um desconfortozinho ou outro? Pode. Esse desconforto é algo que se maneja facilmente? É algo que você maneja facilmente. Dentro do curso nós vamos aprender isso, tá bom? E por fim, a gente acabou de falar ali do ciclo de trabalho, o Dutch Cycle, que se você tem 20%, 50% e 100%, você está muito feliz, é um ótimo aparelho, tem bagagem aí para trabalhar as fases num processo de recuperação. Estamos pensando aqui em situações onde existe essa questão agudo, subagudo, crônico, pós-cirúrgico, pós algum procedimento, enfim. Mas lembre que o ultrassom, lembre da aula que eu fiz para vocês lá e deixei disponível, o ultrassom tem muitas aplicabilidades, não só na questão de reparo, de fases de inflamação, cicatrização, mas vários outros efeitos e mecanismos que nós vamos aproveitar, tá bom? Lá dentro do curso nós vamos ver tudo isso com tranquilidade. Beleza. Ainda falando sobre equipamentos, quem foi da turma de eletro vai lembrar que eu fiz uma parceria com o Juliano, lá de São Paulo, da ISP. O Juliano é um amigão hoje. Então, o Juliano consegue um precinho um pouco melhor para nós e uma forma de pagamento um pouquinho mais estendida. Vocês ficam à vontade para pesquisar em tudo que é lugar da internet. O Juliano pode fazer um pouco mais barato para nós, tá bom? Ele é dono da loja lá. Eu disse a ele, Juliano, eu indico você faz aparelho mais barato para nós. E aí fechou a parceria, tá bom? Deixo claro para vocês, eu não ganho nada com isso. Vocês podem comprar onde vocês quiserem, com qualquer vendedor que vocês simpatizarem melhor, sem problema algum. É só uma forma que eu tenho aí para disponibilizar para vocês uma segurança, uma facilidade aí de compra,
Juliano é muito atencioso, tem entrega rápida, e assim eu fico feliz. Por quê? Porque eu indico uma coisa que eu posso confiar e vocês recebem uma coisa de qualidade, tá bom? Um bom atendimento, pelo menos. Ok? Muito bom. Então, o assunto hoje que eu precisava falar para vocês é este. Então, vou ouvir vocês agora e depois nós vamos partir na nossa próxima semana diretamente para o curso. Vou tirar aqui o compartilhamento para a gente poder conversar. Conseguiram me entender nessas informações? Fui claro? Foi. Legal. Bastante claro. Deu até para ajudar, né, Alisson? Eu te falei que a menina USP, né, mandou para mim. E aí, quando eu olhei aqueles aparelhos, eu falei, caramba, né? A gente vai logo, né? Tipo assim, bom, para ser muito barato, tem alguma coisa estranha, uma diferença de preço muito grande. Eu digo, não, eu tenho que primeiro falar com a Alisson, ver quais são as nossas exigências dentro do nosso trabalho, igual o eletro, né? Que vocês ajudaram bastante dentro do que eu ia usar. Estou super satisfeita, ainda ganhei um de presente, né, Alisson? Olha, foi você que ganhou, né, sortuda? Que legal. Ó, eu dei para Araceles o meu. que legal. Eu dei para ela de presente para Araceles. Olha aí. Muito bom. Veja, se vocês perguntarem de marca hoje, eu conheço bastante, eu uso muito o ultrassom da Ibramed, tá? É um ultrassom muito bom, muito bacana, não vejo problema assim. Tá? As marcas que nós temos nacionais, se a gente fosse pegar numa escala assim, fosse conversar bem nos bastidores, se você fosse conversar com... Alisson, eu quero saber de você particularmente, como é que é a tua visão de marcas. A minha visão pessoal hoje é assim, ó, eu tenho a KLD como uma das marcas mais fortes, tá? Ela é assim, mais pioneira, é uma marca que parou no tempo em algumas coisas, por exemplo, a Ibramed ultrapassou ela em design, em volume de produção, mas é uma marca muito bacana. A Ibramed, eu vejo ela como um segundo marco assim, de qualidade, eu gosto bastante dela, a assistência é boa também. A KLD é difícil porque só na KLD você tem assistência, mas os aparelhos são muito bons, eu gosto. Porém, a Ibramed você tem aparelhos tão bons quanto, aí questão de design é muito pessoal, né? Design não quer dizer nada assim, é mais assim, o teu olhar para o teu aparelho. Mas a Ibramed tem muita assistência técnica, isso facilita muito a nossa vida se precisar de assistência para o equipamento. A HTM é uma marca que vem melhorando muito ao longo do tempo. Tem algumas coisas que eu particularmente não gosto muito, eu acho que a HTM pode crescer e melhorar mais ainda. Depois que eles fizeram essa reviravolta de equipamentos novos, eles estão com os equipamentos muito bonitos. E assim, é questão de pegar, usar e verificando durabilidade, facilidade de adaptação com o equipamento. E, afinal de contas, não são equipamentos que você tenha grandes dificuldades para se adaptar. Os de eletro Eles são leves, né? os de eletro Eles são leves, né, Emma? São leves, são leves. O peso eu estava vendo. É o mesmo de um de eletro, assim, o mesmo peso. Tá? Querido, eu tenho que sair porque eu vou agora entrar numa entrevista com mãe de um paciente meu que eu vou atender segunda-feira. E aí a gente se fala. Qualquer dúvida, eu mando mensagem. Era isso mesmo, né, que você ia falar. Finalizou. Pode chamar no grupo, pode colocar as dúvidas que você tiver. Tá bom? Obrigado pela participação. Tá bom. Alisson, beijo, vou aproveitar a deixa da NASA e eu também preciso sair, tá bom? Tá bem, você me falou, né? Pintou dúvida, digita lá que eu te ajudo também, tá bom? Assim como vou fazer com todos vocês que vão assistir a gravação depois. Tá beijo, bom, meninas. Beijo. Ansiosa pelo nosso novo curso. Eu também. Tchau, Alisson. Fica com Deus. Tchau. Vocês também. Soraya, Alvin, dúvidas? Alisson, o da Ibramed que eu tenho é de terapia combinada com eletro. Isso.
Quando você se refere à Ibramed, seria ultrassom puro ou esse combinado também você acha? Não tem diferença, tá? O combinado, na verdade, é que você tem uma opção, uma grandiosa opção a mais aí, entendeu? Você tem algo na mão que é para quem tem um pouquinho mais de dinheiro, quer comprar um aparelho com mais recursos. Então, o que você tem é muito bom. Até eu vou conversar bastante com vocês sobre terapia combinada no curso. Quero fazer uma fala ali bem pontual, porque veja só, Vim, a terapia combinada, os trabalhos que nós temos, que nós observamos os resultados, são trabalhos até bons, e eles vêm sempre mostrando que a resposta, quando se usa combinada, em comparação a usar separadamente, é porque seria a mesma coisa, seria assim, ó, você usa ultrassom e usa eletro na sessão, ok? Mas quando você usa ultrassom e eletro combinado, que é junto o equipamento ao mesmo tempo, as respostas são um tanto quanto mais interessantes, tá? Tem um ponto que você ganha tempo, porque você está fazendo a eletro e o ultrassom ao mesmo tempo, e tem um outro fator importante que é isso que eu já te disse. A resposta de reparo, de recuperação, de alívio de dor, ela parece ser mais interessante quando usado terapia combinada. E isso é uma mega novidade. Eu não sei se existe algum fonoaudiólogo que já faz, e vocês que aprenderem a fazer primeiro, vocês vão tirar a água da pedra, entendeu? Porque é muito bacana. É um conhecimento na área de vocês muito novo. Na fisioterapia, não são todos os fisioterapeutas que conhecem e sabem usar. É uma pena, porque a gente falava no começo, né? Vocês diziam aí que o fisioterapeuta estuda bastante, a fisioterapia sabe muito, mas também tem muita gente na fisioterapia que não sabe de muita coisa que já é bem fundamentada, de longos anos na profissão. E a terapia combinada é uma delas. Talvez, Maria Alvim, por conta da fisioterapia ter um leque tão grande de opções, as pessoas vão se especializando e elas vão deixando algumas coisas de lado. Fazer eletro e ultrassom, e aí ao mesmo tempo na terapia combinada, exige que você esteja em dia com o conteúdo. E a maioria dos nossos alunos que se formam, a grande maioria, eu posso dizer, eles não saem com toda essa visão, com toda essa bagagem, ainda precisa vivenciar isso na prática. E aí é um leque tão grande de oferta da fisioterapia que as pessoas vão investindo em outras coisas, nada de errado até aí. Mas o bacana é que, quando você observa isso e você tem isso na mão na clínica, você tem que usar isso, você vai tirar resultado muito bom. E mesmo quem não tem um aparelho combinado igual você tem, o teu é num aparelho só? É um aparelho só. Então, se você comprar o da Ibramed agora separado, mas você tenha o aparelho de eletro, é só comprar um cabo que dá para fazer o combinado igual ao aparelho que você tem. Olha que interessante. Ah, pois é. Os colegas aí, os nossos alunos aqui, todos vocês, comprando o equipamento que tem entrada para combinada, é só comprar mais um cabinho, que é barato, você consegue fazer a terapia combinada também, tá? Bem vantajoso. Muito bem. A Soraya ia falar antes também, Obrigada. Soraya. Diga lá, Não, manda sua. Pois é, eu falei que as dúvidas vão surgir ao longo do curso, né? Que é a primeira vez que eu estou ouvindo sobre ultrassom. Ao longo do curso vão surgir dúvidas, mas hoje já deu para clarear um pouco. Isso, fiquem tranquilos. Era uma exposição inicial importante, já deixava se sabendo, vocês tendo essa bagagem. Nós vamos iniciar as nossas aulas ali e entender o que é esse recurso que eu adquiri agora, né? O que ele faz, como é que é a via, os mecanismos, como é que funciona. Assenta toda essa informação. A parte prática de programação do ultrassom no aparelho ela é mais fácil do que na eletro. A única questão diferenciada, que talvez não é de costume, nós vamos ter que aprender a fazer algumas continhas relacionadas à aproximação, melhor aproximação possível
de entendimento das profundidades das estruturas. Então, vamos imaginar assim, de maneira prática. Você pegou uma pessoa magérrima e vai tratar a região, né, do pescoço. Ela praticamente fazendo uma prega cutânea, ela não tem camada adiposa, sei lá, meio centímetro, e olha lá. Mas tem um outro ponto que você pode pegar uma pessoa que ela tem uma camada adiposa mais volumosa, e isso influencia na dosagem do ultrassom. Então, para isso, nós precisamos saber fazer conta. E aí, depois que você pega o jeito, você já vai ficar com aquilo na sua mente. Gordura, meio centímetro é isso, 1 centímetro é isso. Fim de papo. Músculo, meio centímetro é isso, 1 centímetro é isso. Fim de papo. Você já vai ficando esperto com aquilo. Fórmula na mão. O paciente vai para casa, você prepara, pronto, está feito para ele. Então, tem uma fórmula para seguir. Tem. Que você meio que faz isso meio que automático na cabeça. E quando você vai... No começo, claro, no início a gente deixa essa fórmula em mãos, você vai fazer ela. Hoje você atendeu, bom, próxima sessão eu vou fazer ultrassom com esse paciente. Então você tira lá um horário na sua casa lá, 5, 10 minutinhos, deixa pronto o protocolo dele. Perfeito. Você chega lá na frente do equipamento, 3, 4 toques, está pronto. Você não vai fazer essa conta na frente do paciente. Porém, quando você incorpora isso, você já aprende a determinar alguns padrões de acordo com algumas medidas, você vai fazer de cabeça também. Isso fica cômodo. E, do contrário, até fiz um post ontem no Instagram ali falando, né? Coloquei uma pessoa ali e perguntando como é que você calcula a dose do ultrassom. E assim tem uma foto de uma pessoa com um balãozinho dizendo, mas o cálculo não é automático? Porque ele é vendido assim, que o aparelho faz o cálculo automático. E realmente, ele faz um cálculo automático, mas as pessoas não perguntam, que cálculo automático é esse? Porque o aparelho não vê o seu paciente, o aparelho não sabe a espessura das coisas do seu paciente. Então, percebe como tem muita coisa sendo entregada de forma errada, fora da ética, e não entrega energia corretamente. Laser, ultrassom, nossos maiores desafios são fazer entrega coerente da dose. Senão não tem resultado, né? Exatamente. Fez entrega coerente da dose, o caminho científico ele já tem várias coisas muito bem traçadas, de ambos os equipamentos, laser, eletro também, enfim. Então é isso, aí por isso que fazendo um estudo nesse nível, você estará à frente de muita gente que não faz isso. Tá bom? Tá joia. Fechamos, então? Obrigada, Alisson. Perguntar uma coisa. Claro. A loja daqui de Brasília tem desconto também, não tem? ISP, a que você me indicou? Sim, tem. Todas as ISPs, elas têm tudo que você precisa ali. Eles têm um arsenal aí de material gigante, tá? Talvez se você não conseguir mesmo valor igual consegue lá com o Juliano, a entrega, o Juliano me passou que a entrega para qualquer lugar do país, se eu não me engano, é de 4 a 7 dias. Porque o ultrassom, como o Juliano fala, né? Alisson, o ultrassom é tipo o pãozinho da padaria. Toda loja tem que ter, porque vende muito. Vocês vão ver, 80% de fisioterapeutas têm ultrassom. A cada 10, 8 tem. Entende? Então, sempre tem a pronta entrega e tal, mas esse não tem lá, com o Juliano você vai receber rápido também. Mas, assim, fica à vontade. De repente, você vai lá na ISP daí, tá na mão lá para você pegar, é muito mais gostoso do que você ficar esperando pelo correio, né? Sim, Só sim. se o preço compensar bem mais, né? Se o preço compensar, vale esperar uns dias. Tá bom, então. Beleza? Obrigada. Então, era isso, gente. Bom descanso para vocês, bom feriadão. Qualquer coisa, só me chamar que vocês sabem que eu estou aí de prontidão, tá bom? Tá bom, para você também. Tchau, tchau. Tchau para vocês, até lá.